Gostaria de deixar para a nossa meditação no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Mateus 6, versículos 5 a 8. Queria agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, a pastora Mara, que nos convidou para estarmos aqui nessa manhã, louvando e bendizendo o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Todos acharam, amém? Mateus 6, 5 a 8, que diz assim: o título na minha Bíblia é A Oração. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando porém orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem secretamente te recompensará. O 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. O 8. Não faça como eles, pois vosso pai sabe do que necessitais, antes mesmo de o pedir. Podeis tomar assim. Louvado seja o nome do Senhor. Orando a Deus, quando fui convidado, comecei a perguntar ao Senhor o que eu deveria falar. Da minha vontade seriam outras coisas, mas da vontade de Deus, Deus é diferente. Aleluia. Eu fiquei nessa semana perguntando a Deus, quando ela me chamou, se não me engano foi domingo passado, ela mandou uma mensagem para mim, eu pedi pronto ele, respondi, falei que estaria aqui, e comecei a perguntar ao Senhor o que eu deveria falar, o que precisávamos ouvir, porque eu sou o primeiro a receber, primeiro a acatar sou eu, é quem vai pregar, depois os demais. Foi o primeiro que aprendi, fui eu nessa lição. E Deus colocava no meu coração de falar sobre oração. Oração é um assunto tão vasto na Bíblia, que na minha Bíblia tem uma ordem alfabética para falar sobre oração, de A a Z, referindo-se sobre oração. A oração é uma chave que Jesus nos ensinou, é uma chave que Jesus nos deu. Mas como é que é chave, pastor? Porque ela abre, ela destranca, ela escancara portas na sua vida. Quando você tem uma vida de oração, quando você tem um propósito de oração, as coisas se movimentam no mundo espiritual. E perguntando e procurando sobre oração, vamos ver que oração é um ato que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento, ou ainda um ato de louvor diante de Deus. A oração pode ser isso tudo e mais algumas outras coisas que não daria tempo para falar aqui. É um pedido, um agradecimento, uma observação, um louvor, tudo isso está dentro da oração, de acordo com a necessidade que você tem. E não poderíamos deixar de falar em oração sem falar em John Wesley. Muitos aqui conhecem. Ele ficou conhecido como o homem que orava. É um britânico que orava de 4 a 6 horas por dia. Se ele não fosse sair, se ele fosse sair para algum lugar a mais 1 hora para orar, só para sair para aquele lugar. Isso me chamou muita atenção no começo da minha caminhada, quando eu ouvi falar sobre John Wesley. Eu sempre gostei. E ele nasceu no ano de 1703 e morreu em 1791. Ele ganhou mais de 1 milhão de almas. Aleluia. Ele era reconhecido como um homem que orava. O estudo da vida dele vai dizer que ele orou tanto que o coração dele queimava. Ele sentiu o coração dele em brasa. E ele falava que o meu coração queime e as pessoas venham ver eu queimar, o meu coração arder diante de tanta oração. E lá na Inglaterra, um professor de teologia levou um grupo de pessoas, depois que ele morreu, levou um grupo de pessoas para conhecer a casa dele, que ficou assim como a casa de Santos Dumont, a casa de outros homens de reconhecimentos mundiais, fica para visitação pública, ficou como um museu de visitação. E a casa dele está lá até hoje para isso, para as pessoas irem olhar e ver. E aqueles alunos de teologia, junto com aqueles professores, foram para lá. E vendo aqueles jovens olhando, maravilhando com a casa dele, tinha cama, sofá, chuveiro, tudo que numa casa
naquela época poderia ter, na dele tinha também. E alguém notou que tinha no lado da cama dele, tinham 2 buracos ali do lado da cama. E alguém olhou, acharam que o professor ficou esperando, sempre quando ele ia lá, esperando alguém fosse perguntar o porquê daqueles buracos ali. E alguém foi lá e perguntou para o professor por que tem 2 buracos ali, era onde ele ajoelhava para orar. Tinham 2 buracos ali, tanto que ele orava de 4 a 6 horas por dia, irmãos, ajoelhados. Eles se maravilharam disso, foram embora, saíram. Quando chegaram no ônibus para ir embora, estava faltando alguém. E eles procurando, cadê o Billy? O Billy não está aqui, o Billy não chegou, cadê ele? Foi ele que subiu, e onde é que ele está? E o professor procura daqui, procura dali. Ele foi lá olhar na casa, quem estava lá era o Billy, ajoelhado naqueles 2 lugares ali. Só que ele já era novato ainda, um jovem ainda, e os buracos já estavam grandes, quase que caíram dentro daqueles buracos. E o professor, rapaz, vem cá, ele falou, não, professor, eu fiquei maravilhado aqui, eu achei isso incrível. Uma caravana de 50, 60 pessoas, chamou a atenção dele. E ele foi ali, esteve ali. E esse homem, nós o perdemos alguns anos atrás, era o Billy Graham. Ele esteve lá, olhando, adotou aquilo para a sua vida. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, que nós temos conhecimento, até hoje se fala dele. O John Wesley, muitos daqui não conhecem, alguns já ouviram falar, mas o Billy Graham tornou-se uma referência mundial da evangelização. O que nós aprendemos com isso? É o legado que John Wesley deixou nas nossas vidas, é o legado que Billy Graham deixou nas nossas vidas. O legado é diferente de herança. Legado é aquilo que deixam em você, herança é aquilo que deixam para você. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós estamos deixando de legado para a nossa geração? O que nós estamos deixando de legado para o nosso colega de trabalho? O que nós estamos deixando de legado para o nosso vizinho? O que nós estamos deixando de legado para o nosso amigo? Como eles têm nos reconhecido? Quando você chega no seu trabalho, o que falam de você? Ele chegou aquele atribulado, ele só reclama, tudo para ele está, tudo não está. Eles falam de você, de mim. E chegou esse camarada, saía, começam a colocar apelidos, né? No trabalho. É Unimed, é porque toma conta da vida dos outros, cuida da saúde dos outros, só quer saber da vida dele, não quer saber da vida, só quer saber da vida dos outros, não quer saber da vida dele. E ainda assim, se nós não fizermos nada, eles vão falar de nós, eles vão procurar alguma coisa para falar de você, mas procure deixar algo de bom, procure deixar alguma coisa para que as pessoas falem de você positivamente. Vamos falar negativamente, não tem jeito, mas procure deixar algo de bom para quem está ao seu redor, para quem está próximo de você. E a oração na Bíblia, ela já estabeleceu reinos, ela já tirou reinos, ela já deu vida, já tirou vida, ela já ressuscitou, já mudou leis, venceu batalhas. A oração, ela fez tudo isso e faz até os dias de hoje. Aleluia. Basta que para isso nós nos coloquemos à disposição. E ela nos faz sermos pessoas melhores. Ela nos torna pessoas melhores. Ela tem que nos tornar pessoas melhores. Aleluia. Se você diz que está orando e não está melhorando, continue. É impossível dizer que não tem melhora. É melhor, não é para pior. Não é mudança. Não é que você tenha que mudar. Não, você tem que melhorar. Porque a quem você está orando, a quem você está devotando as suas orações, nós temos que adquirir as características daquele a quem nós clamamos. Nós temos que adquirir as características daquele a quem nós devotamos, aquele a quem nós estamos, que 1 João 2,3 vai dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve fazer o que ele fez. Aleluia. Então eu tenho que me tornar igual a ele. Ah, mas é difícil. Ninguém disse para você que seria fácil. O fácil todo mundo faz, irmãos. O fácil todo mundo é para todo mundo.
foi escolhido é porque você vai fazer. É porque você está nas tuas mãos e você vai conseguir. Se Deus te chamou, você não vai conseguir não, você já conseguiu. Agora Ele te mostra a promessa, Ele não te mostra o processo. Se te mostrar o processo, você vai correr. Eu vou correr, eu vou querer. Ele mostrou para José, olha aqueles feitos dobrando, todo mundo e aos seus pés. Poxa, lindo, show, bacana. Mas ele me falou, você vai ser vendido, caluniado, difamado, preso. Se fala isso, ele ia querer? Não, não. Ele mostrou para Abraão, olha a estrela, olha lá, a estrela igual milhão de coisa linda, oh glória, aleluia. Mas ninguém disse que ele ia passar um processo. É o processo que nós temos que resistir. É o processo que nós temos que suportar. É o processo que eu tenho que aguentar. É o processo que eu tenho que lutar. É o processo que eu tenho que sustentar. Mas por que tem gente que não muda? Por que tem gente que não melhora? Associado à oração, tem algo muito importante. Que você tem gente que você vê, você conhece, eu conheço várias pessoas. Oram, não melhora. Os piores. Está errado, mas ficam piores. Mas não está orando? Não era para orar? Não era para fazer? Não era para ser assim? Não era para devotar? Mas por que não está melhorando? Porque está esquecendo. Esquecendo de quê? Está orando, mas está esquecendo do que Jesus falou. Me ajuda aí. O que Jesus falou? Fala aí, só não sabe. Vigiar. Está esquecendo de vigiar. Recebe, se enche, alcança, conquista, se cansa, desce monte, sobe monte. Eu não venho dizer que subir monte não é cansativo, é cansativo. Vocês aqui melhores do que eu dizem isso. Você sobe 2 horas de monte, cansa, é dispendioso, tem um risco. Tem um monte lá da cabeça, lá tem onça, irmão. Irmão, lá tem onça. Você sabe o que é isso? A onça, ela não pode ver uma carninha que ela quer comer. Se pegar um gordinho, ela vai, se não for dela, ela vai brincar de correr. Correr dela eu não vou. E não dá para correr mais. Carro eu não vou ter para ir. Moto também não. Então, é dispendioso vida de oração. É complicado vida de oração. Mas nós vamos chegar na recompensa. Espera aí. Segura. Então faz isso tudo. Sobe um monte, desce um monte. Mas a mudança não acontece. Porque você não se torna senhor dos seus atos e das suas atitudes. Quem manda nas suas atitudes e nos seus atos são os outros. Você quer ver uma coisa? Ele te enraivece, você reage da mesma altura. Ele te afronta, você reage do mesmo jeito que ele te tratou. Então a tua atitude está atrelada à afronta dele, à afronta dela, ao que ele te falou, ao que ele te disse. Eu tenho várias receitas para nós fecharmos isso aqui. Várias. Uma. Engolir. Não dá para falar com água na boca. A outra é farinha. Bota farinha também na boca. E segura, trava. Alguém no mundo vai dizer que o calado vence. Então, quando você responde, quando você revida, você está se tornando igual ao teu agressor, ao teu afrontador, ao teu caluniador. Você está se fazendo igual a ele. A tua atitude está atrelada com o que ele está fazendo. Ele fala assim: o inimigo a prova é certa. Você fala: ó, vou pegar ele agora. Bum, já manda para você quando tu chega de manhã. Já manda uma para tu. Olha isso, falando isso, dizendo isso. Tá bom, vamos orar. Eu vou orar.
na sua vida. Irmão, não é fácil. Não é fácil. Eu falo sempre isso, que eu vivi isso na minha vida. Uma das maiores afrontas, uma das maiores investidas do inimigo na nossa vida é a calúnia. A calúnia é dizer aquilo que você não fez, é falar o que você não falou, é dizer o que você não disse, é falar o que você não fez. Isso é calúnia. Quer ver um lugar para ter isso? É trabalho. Trabalho é rei disso. Quem trabalha aqui sabe disso. Eu trabalho há 40 anos, quase com os mesmos tipos de pessoas. Só que agora não mudei para outro lugar que foi pior do que onde eu trabalho. Esse lugar que foi pior. Então é calúnia e afronta direta. Porque as pessoas não querem saber o que ele vai fazer. Ele quer saber o que você vai fazer. Eu vou filmar em Copacabana. O meu amigo vai filmar em Copacabana. Por que eu vou ter que ir para o complexo de Alemão? Eles querem perguntar isso. Por que eu não vou para lá para o lugar dele e ele vai para o meu lugar? Mas a antiguidade é boa, você está lá há 40 anos, pelo amor de Deus. Não quer pegar um garoto novo que chegou agora e botar. Ele não entende isso. E segundo, é a mão de Deus que está sobre a tua vida. Tem coisas que acontecem na tua vida que é Deus te guardando, é Deus te preservando. O negócio de manhã, quando você chega na ordem do dia, eu vou ler a ordem do dia, ou seja, o que tem para mim. Quando eu chego lá de manhã, é isso, 300 coisas para fazer. Eu vou lá, olha aquilo ali que eu vou fazer, eu vou orar. Daqui a pouco eles esquecem de mim. Aí o Júnior, meu filho, fala: meu pai, daqui a pouco já voltou para casa. Amém. Mas a ordem do dia não era aquela. Mas se eu fico murmurando, se eu fico reclamando, então não deixe a tua atitude estar atrelada ao que o outro pensa, o que o outro vai fazer. Isso é que tem nos tirado da jogada. É isso que tem nos colocado no final da fila. Muitas vezes nós já estamos lá na porta para receber. Aí o inimigo fala: eu sei onde eu pego ela. É ali, olha só. Olha só como é que é fácil. E vai lá e joga com sutileza, com singeleza, devagar. E vai, fulano falou isso, aquilo. Tu recebe. E foi mesmo? Aí tu já fala quando foi isso. Não. Comece assim, você não ouviu, ninguém não para ali. Não deixa aquela ali, vai ser menos uma fofoca. Você não viu, não estava lá, não presenciou, não estava presente. Então deixa isso para lá. Deixa eles para lá. E a sua vida vai melhorar. Você vai começar a melhorar. Não é mudar, não. Você vai começar a melhorar. E tem mudanças que são para piores. Tem mudanças que pioram as vidas das pessoas. Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para aprendermos a melhorar. Tem que haver transformação, mudança de vida, mudança de comportamento. Porque associado está o vigiar. Tem que vigiar. Não adianta nada fazer, orar, plantar bananeira e depois não vigiar. Vai perder tudo. Vai deixar tudo no caminho, vai ficar no caminho. Em casa é a mesma coisa. No cônjuge, na igreja é a mesma coisa. Uma vez eu fui servir um negócio na igreja. Eu gosto de servir quando posso. As pessoas não deixam eu servir, mas eu gosto de servir. Pegar aquele negócio de salgadinho, guaraná, eu gosto de fazer isso. Mas ficar servindo, eu gosto de fazer. Aí eu peguei, a pastora falou para eu pegar um negócio de salgadinho, dá um salgadinho. Daquele dia, dá os 10 salgadinhos, mas não, dá que tá todo mundo com fome, dá. Aí eu fui, dei um salgadinho. A irmã falou: por que deu um salgadinho assim, sem papel, sem nada? Mandou. Eu falei: ela me mandou. Vai falar com ela, vai dizer a ela. Ou seja, às vezes até na igreja, tem uma festividade, uma coisa que era para todo mundo alegre, todo mundo, mas tem umas vezes que poderia ter falado, mas não daquela maneira, não daquela forma, não com educação, não com ignorância, com educação. Estou dizendo para você que nós, nem dentro da igreja, nós estamos salvos disso. Às vezes tem alguém que não está ligado, não está vigiando e quer te tirar da direção. Às vezes você ouve um culto maravilhoso, uma pregação maravilhosa, você está cheio da graça. Aí vem alguém com uma palavra, negocia à toa, mas te machuca, te magoa. Então você tem que estar o quê? Ligado, prestando atenção. Outra coisa que eu não gosto de fazer, eu não gosto, fiz isso durante muitos anos. Eu chegava em casa domingo à noite, eu ligava a televisão no Fantástico. Aí eu vi
ouvindo uma pregação que alguém falou. Quando você liga a televisão, aquilo suga tudo que você ouviu, pega tudo que você falou. Ainda que você vai ouvir uma reportagem, vai ouvir um seriado, não interessa o que for, mas aquilo ali vai te tirar daquilo que você recebeu, vai tirar aquilo que você estava, o propósito que você estava. Se for para ver, acrescente. Pode uma pregação, pode um louvor. Irmãos, eu não consigo saber que na casa de crente não tem louvor. Tem crente que acorda de manhã e não ouve nada. Não bota um louvor para edificar a tua vida. Bota uma pregação, ouça alguma coisa para edificar a tua vida. Ouça, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Irmãos, tem crente que não ora para almoçar. Eu trabalho com um bocado de crente. Eles não oram para almoçar. Eles não oram para sair. Vai para a rua, volta, não ora. Como é que quer livramento? Como é que quer que Deus ajude? Deus sabe, quem sabe. Mas Ele mesmo fala: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei. Mas tem que haver o clamor, tem que haver oração. Ele sabe o que você quer, sabe o que você necessita, sabe, mas Ele quer que você clame. Ele quer, porque isso vai te dar intimidade, isso vai te dar proximidade, isso vai te dar entrosamento com Deus. Você vai ficar íntimo do Senhor. E vai chegar numa parte que eu gosto muito, dos mimos que Deus faz para nós. Como nós somos mimados pelo Senhor. O que é isso, pastor? O mimo de Deus tem coisa que Deus mima você. Certa vez eu estava na Bahia de férias, no interior da Bahia. Aí fomos almoçar com uma amiga nossa lá. Eu estou lá de férias, nós sentamos na praça. A nossa cidade tem 4 mil habitantes. Estamos sentados lá, daqui a pouco eu vou olhar a minha conta. Aí tinha 2 vezes o meu salário depositado. Eu fiquei rindo à toa, falei: Jesus, o que é isso? Eu ganhei um sorteio, um seguro de vida. Eu tenho um seguro, e esse seguro todo mês ele faz um sorteio dos associados. E eu ganhei esse dinheiro, 2 vezes o salário que eu ganhei. Glória! Deus me manda. É mesmo, estava esperando ali, estava de férias na Bahia, o dinheiro já acabando. Falei: eu vou ficar aqui, eu vou ficar mais uns 15 dias aqui agora. Eu vou ligar, eu vou trocar a passagem, vou voltar, vou demorar. Mínimo que Deus faz para você. Financeiro comigo acontece muito isso. O mínimo que Deus fez na vida de Elias. Não vai chover não, acabou. Bom, 3 anos você não choveu. Isso te enche de orgulho, te enche de prazer, de alegria, saber que Deus ouviu a tua oração, que Deus tem te ouvido, que Deus tem estado contigo, que Deus tem te sustentado, tem te guardado, não tem te faltado. Uma vez eu pensava em consertar, a trava da porta quebrou. Fui ver para consertar como é que era. Tá, negócio de internet agora tem tudo, né? Aí o camarada falou: pega um gramo de cabelo, aquele gramo de cabelo, só que tem que ser do grande. Corta ele e faz uma volta que vai dar certinho no lugar dessa mola. A mola tem que comprar outra fechadura. Não tinha como comprar a mola, só vende a fechadura, tinha que trocar. Aí na internet eu vi que o cara falou: você faz isso aí, você faz com esse grampo de cabelo, você faz isso. Eu falei: minha filha, cadê o grampo de cabelo? Mas isso não usa mais não, isso não tem mais não, agora isso não existe mais. Agora é outro grampo, não sei o que e tal. Ninguém usa, ninguém tem mais aquilo. Até se usa, mas ninguém tem mais aquilo em casa. Aquilo é antigo, é do tempo dos meus avós. E eu trabalhando, quando eu fui num prédio, assim, ó, assim, no parapeitozinho, assim no negócio, o que estava lá? O que tinha lá? O grampo, irmão, desse tamanho. Eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, mimo do Senhor. Na mesma coisa, eu não falei com ninguém, eu só pensei aqui, eu queria ter um grampo, falei com ele, não achei, tá bom. Trabalhando, achei o grampo na rua, um grampo desse tamanho que eu queria. Geralmente tá aquele pequenininho. Essa semana agora, eu
tem um carrinho para comprar gás, bota naquele carrinho, quebrou a roda. Aí eu, do nada, eu indo trabalhar, eu vou pensando na minha vida, até trabalhando, embora do trabalho. Eu falei, eu tenho que comprar 2 rodas para botar, que a roda quebrou. A roda quebrou. Quando eu cheguei no meu trabalho, a minha gerente falou, aqui, Pereira, tem um negócio aqui que veio avariado, não tem volta, não tem ida. Aí me deu. O que é? Eu falei, Jesus, meu do Senhor. Mas Ele quer o quê? Ver a sua vida. Ele quer que você devote a Deus. Nós fizemos uma campanha na minha casa de oração ano passado. Vamos orar, Marco, durante 7 dias de madrugada. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Vamos. Deus respondeu. Pá, tudo que ele está precisando. Aí passou mais um vídeo. Vamos fazer de novo a oração. Outra responde, outra coisa. Vamos. Vamos para a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7. De novo. Pá, oração. Deus respondeu. Eu falei, pô, esse negócio está dando certo. São 7 e respondeu. Ficamos 15 não, mais 7 respondeu de novo. Vamos fazer direto agora. Vamos orar todo dia. Não vamos orar mais 7 não. Vamos orar todo dia. Acordou, um chama o outro. Acordou, um chama o outro. Acordou, um chama o outro. E eu tenho um relógio digital vermelho. É vermelhão lá o mundo. Irmãos, 99,9% das madrugadas está lá. 3h33. 3h33. Da primeira vez que eu vi, eu olhei 3h33, eu falei, na hora que negócio. Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, grandes e firmes. Eu adotei na minha vida. Nós oramos agora todos os dias. Todos os dias. Acordou, um chama o outro. Acordou, um chama o outro. Às vezes eu fico com pena dela e ela de mim. Ela está roncando tão bem lá. Está tão bom sono. Ela falou, às vezes eu oro até sozinho. Ela ora sozinha às vezes. Mas não faz isso não. Vamos chamar. Vamos. É melhor a gente orar junto. É melhor estar junto. A Bíblia fala, é melhor serem 2 do que 1. Que tem melhor paga do seu trabalho. Então nós vamos adquirir melhor se nós formos os 2 juntos. Onde que eu quero chegar, irmãos? A oração, ela move a mão de Deus. John Wesley chegou a essa conclusão, de que na oração ele conseguiria mover a mão de Deus para aquilo que era necessário na sua vida. A oração te faz aproximar de Deus. A oração te faz chegar a Deus. E a Bíblia vai dizer, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando nós nos chegamos a Deus, Deus se chega para nós. Grandes homens e mulheres foram vitoriosos na Bíblia porque tiveram uma vida de oração e vigilância. Não adianta nada nós orarmos e não vigiarmos. E Ele vai fazer detalhes na tua vida. E tem coisas na minha, na sua, na nossa vida que já eram para terem acontecido há muito tempo. Deus só está esperando um posicionamento nosso. Só está esperando uma posição nossa. Só está esperando que nós levantemos e cheguemos a Ele. E Ele vai te colocar na categoria, sabe de quê? De privilégios especiais. Mas o que é isso, pastor? Coisas que só você vai saber. A Bíblia diz que Ele sabe o que está em treva, e com Ele sabe o que está nas trevas, e com Ele mora a luz. A Bíblia diz que nós temos a unção dos santos e sabemos tudo. Alguém me pergunta, você sabe o que está acontecendo? Eu sei de tudo. Não sei de nada, mas eu falo que sei. E aí, Pereira, tu viu? Eu sei, eu sabia de tudo. Minha esposa, eu falo que eu sei, mas eu sei. Deus vai me revelar, vai me falar. Se você não quiser me falar, depois eu falo. Mas eu sei de tudo. Deus me disse assim, vós teis a unção dos santos e sabeis tudo. As coisas que não foram reveladas a eles, foram reveladas a vós, de Jesus. Eles não sabem por quê? Não querem saber. Eles não sabem por quê? Não são íntimos. Eles não sabem por quê? Não se devota, não se consagra, não se aproxima. Quer ter uma vida superficial, como já preguei aqui em Jeremias, que é água só nos pés. E Deus está chamando, vem, se aprofunda, não quer ir. Ah, eu estou com medo, eu não vou, então fica aí, fica na margem, fica no superficial. Deus quer o que?
um entrosamento contigo. Deus quer um aprofundamento espiritualmente falando. Chega nele, vai para ele, fica próximo dele, caminha, entra mais um pouco. E a partir do momento que você for entrando, que você for dando passos, Deus vai trabalhando na sua vida. O mundo espiritual, ele vai começar a se mover a teu favor. Não é ele vai começar a se mover é uma coisa, ele se mover a teu favor é outra coisa. Mudança é uma coisa, para melhor é outra coisa. Mudança todo mundo tem. Ah, mudou, beleza. Aí para melhor, alguns vão. Então ele vai fazer alguma coisa positiva na sua vida. Quando você menos esperar, o seu cônjuge está aqui. Quando você menos esperar, o seu vizinho, aquele que te perturba com aquela música chata, parou de colocar. Não precisa nem ligar para a polícia. Ele vai parar de colocar aquela música chata lá, vai parar de te incomodar. O teu colega de trabalho vai parar de te perseguir. Irmãos, e todos nós que levamos uma vida diante de Deus, vem um Sanbalat e Tobias para te perturbar. Todos nós que temos uma vida séria diante de Deus, o inimigo ele não te deixa. Ele vai te perturbar 24 horas por dia. Mas basta que para isso nós fazemos o quê? Vigiar. Eu tenho que orar, mas eu tenho que vigiar. E a Bíblia diz que ele vem por um caminho, ele vai fugir para o 7. Ele não vai suportar. A Bíblia diz: se o inimigo te faz andar uma légua, ande com ele 2. Uma légua são 6 quilômetros. Manda ele andar contigo 12. Ah, tu quer me perturbar? Então tá bom, quero ver se tu vai me andar. Bora comigo, bora. Ele é o primeiro, ó. Ele vai meter o pé, eu não vou nada, você fica maluco, você fica doido, não vou não, larga ele. Porque temos fase, temos patamares na nossa vida espiritual. Quando você levanta a sua mão aqui primeira vez, é um demônio que vem te perturbar. Quando você batiza, outro demônio vem te perturbar. Daqui a pouco você é batizado com o Espírito Santo, é mais outro que vem te perturbar. Daqui a pouco Deus te levanta o diaconato, é mais, e assim o negócio só vai, ó. Se fosse um jogo, ia piorando a fase. Ia piorando a fase do jogo, porque vai ficando cada vez mais difícil. Mas nesse mais difícil, é que Deus vai te capacitando. É que Deus vai vendo o que você quer. Porque quando você é novo convertido, tudo você toca, tudo você quer. E o negócio flui mais rápido para ver. Quando você era novo convertido, você orava, o negócio não acontecia. Orava o negócio, mas por quê? O coração estava alegre, estava todo entusiasmado. Porque Deus estava te regendo, levando. Aí quando você começa a ter maturidade espiritual, o que você quer fazer? Eu quero andar pelos meus próprios caminhos. Aí entra, sabe o que? O livre-arbítrio. Não é mais Deus te levando, não é mais Deus te conduzindo quando você era novo convertido. Agora você quer andar nos teus próprios caminhos. Aí tu quer sabe o que? Pense, não vou, não faço, fica aí, vai sofrer, tomando cotovelada de pecador dentro do ônibus. Vai sofrer, irmão, porque não quer fazer a vontade de Deus. Portanto, amados e queridos irmãos, amanhã desse dia, deixe Deus reger a sua vida. No começo pode até doer um pouquinho, porque é mudança de comportamento, mas é mudança para melhor. Deus vai melhorar a sua vida. Queria pedir ao obreiro Rafael, pega com a minha esposa ali, obreiro, os livros, por favor. Eu tenho uns livros ali que eu consegui e eu queria dar para você nessa manhã. Então deixe Deus reger a sua vida, deixe Deus direcionar a sua vida. Pode ser que venha, obrigado, pode ser que venha doer um pouquinho no começo, mas depois você vai acostumar, depois você vai aprender a se posicionar diante de Deus, o que Deus quer fazer, da maneira que Ele quer fazer. E a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Eu queria dar para a senhora um livro desse aqui, ó. Esse livro é um conselho para ser um vitorioso. De vez em quando eu consigo uns livros para a senhora também. São 5 livros que eu tenho. A senhora lá, a senhora.
Sobrou um aqui. Quem quer esse um? Eu quero. É, a senhora. Tá bom? Gente, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado pela oportunidade. E que Deus possa falar mais alto ao seu coração. Muito obrigado em nome de Jesus.